mulher lésbica, né, tomar essa posição de pesquisadora, de professora, né? E eu já tive abraço de alunos que disseram: nossa, professora, que bom que você está aqui, né? Que bom que a gente consegue visualizar, né, que uma mulher lésbica pode também ser professora na universidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente mostra que, enfim, estando, né, dentro da universidade, que nós somos, enfim, podemos ser o que quisermos. Podemos ser professoras, pesquisadoras, mães, enfim, e isso não nos diminui em nada nas nossas qualidades, nas nossas potencialidades. No mês dos professores e professoras, a Durga Sindical realiza uma série de podcasts para homenagear esses profissionais que transformam vidas. Neste podcast, vamos conversar com as professoras Leolíbia Linden e Vanessa Aquino, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Fabico, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso bate-papo será sobre o que é ser mulher nas universidades. Bem-vindas ao podcast da Durga Sindical. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Muito obrigada por estarmos aqui compartilhando, conversando sobre esse tema que é muito importante, né? Certo. Então, a Leolíbia é professora do Departamento de Ciências da Informação da Fabico e a Vanessa é professora do curso de Museologia, né, do programa de pós-graduação de Museologia e Patrimônio. Então, sejam bem-vindas mais uma vez. E a gente precisa falar sobre esse tema da vida da mulher, porque todos vão para as aulas, não tem nenhum profissional que não tenha hoje passado por um professor, porque todo mundo se formou em alguma coisa porque passou, né, por um professor. Mas ninguém imagina o que é o contexto, como funciona, como é a vida de cada uma, né? A gente precisa falar sobre isso também. E vivemos hoje numa sociedade que é extremamente machista, homofóbica. Nós temos também um governo que incentiva muito esse tipo de situação. E é por isso que a gente fez esse bate-papo, para ver se dentro da universidade isso também impacta, né? Se existe esse reflexo dentro da universidade de uma sociedade que tem se mostrado cada vez mais preconceituosa. E é sobre esse tema que nós vamos conversar aqui neste podcast. Então, eu vou começar com a Leolíbia. Para ti, o que é ser mulher dentro de uma universidade e como tu vê este contexto todo na Fabico, com os teus alunos e alunas, e, enfim, assim, dentro desta conjuntura na realidade da URGS? Bom, para começar, né, eu acredito que ser mulher na universidade e nos ambientes, né, que hoje a gente circula na sociedade é resistir, né? Ser mulher é ter coragem, né, e para seguir para além das atividades, né, que a sociedade, né, imagina que você deva ter, né? Então tem toda essa construção, né, por detrás da função da mulher na sociedade, né, que é de cuidado, que é de zelo, que é de carinho, em detrimento, né, inclusive as suas realizações pessoais, né, que é carreira, que é produção acadêmica, muitas vezes, né, que é toda essa construção. Bom, eu sou professora desde muito jovem, né, também não sou tão velha assim, mas enfim, eu lecionei já em ensino básico, em ensino infantil, na educação infantil, então, por temáticas diferentes, né, e agora na universidade, né, eu vejo que é um espaço, né, eu como mulher lésbica, né, entendo que é um espaço, sobretudo também de representatividade, né, que existem momentos, inclusive, que os alunos param, olham para mim, e logo que eu cheguei na universidade, né, existe essa identificação, essa identidade, né, a importância, por exemplo, de uma mulher tomar essa posição, uma mulher lésbica, né, tomar essa posição de pesquisadora, de professora, né? E eu já tive abraço de alunos que disseram: nossa, professora, que bom que você está aqui, né? Que bom que a gente consegue visualizar, né, que uma mulher lésbica pode também ser professora na universidade, né? E assim por diante. E dentro da Fabico também, né? Eu acredito que a maior parte, né, dos docentes da Fabico são mulheres, inclusive, né? Então, e isso é muito representativo também, né? Se essas mulheres, né, elas possuem toda uma carga, né? Acho que a Vanessa pode falar um pouco mais de lugar de fala com a questão da maternidade, né?
mas tem toda uma pressão também social, né, para esse papel da mulher, né, conseguir estar ali, chegar até ali, né, e isso a gente conseguir também expandir para outras mulheres. Acho que é exatamente esse nosso papel na universidade, né, sobretudo. Ser até uma referência para... Exatamente, e apoiar também nessa construção, né? A gente sabe que nem sempre é fácil. E eu vou dizer que dentro, né, dos alunos, assim, sobretudo agora no ensino remoto também, né? Uma das maiores queixas, né, é não dar conta, né, de algumas coisas, em detrimento à maternidade, não dar conta, em detrimento às atividades de lar, né? Que as mulheres ficam sobrecarregadas, né? Então elas não conseguem, por exemplo, enquanto alunas, se desenvolver também, né? Então é ser essa ponte de apoio, de empatia também, né? Com essas mulheres que estão em desenvolvimento e nessa construção profissional. E Vanessa, como é para ti ser mulher dentro da universidade? Olha, eu adorei a fala da Léo, porque me identifico muito. Eu também sou uma professora que entrou muito jovem na carreira. Escolhi muito cedo que eu queria ser professora. Venho de uma família de mulheres professoras, docentes, e isso acho que sempre ficou um pouco assim marcado na minha trajetória. Apesar de que eu me lembro pequena assim de ver a minha mãe corrigindo trabalhos, né, preparando as aulas até altas horas da madrugada, e eu dizia, eu nunca vou ser professora. E a minha mãe ria até hoje disso, porque no fim das contas, quando eu cheguei na universidade, isso foi assim foi quase que um chamado, assim, olha, é isso que eu quero, né? Vi ali muito da iniciação científica, que foi uma primeira experiência que eu tive já na graduação, e ali, né, também com monitorias, projetos de pesquisa e extensão, eu fui vendo assim, não, eu quero ficar dentro da universidade, eu quero ser professora de uma universidade. E me sinto, assim, muito... como mãe, como professora e mãe, eu acho que isso também é algo que, enfim, modifica um pouco, mexe um pouco com essas estruturas, né, do que se espera, porque realmente a gente ainda vive nessa sociedade machista, misógina, enfim, todas as características, né, que tu trouxe, infelizmente, e a gente vê que dentro do meio acadêmico isso não é diferente, né, a universidade realmente é um reflexo, né, da sociedade. Então, a gente viu durante esse período mesmo pandêmico, né, que a gente segue ainda, né, mas principalmente durante esse período que tivemos que, né, ficar, né, restritos ao nosso lar, trabalhando em casa, que poucas mulheres pesquisadoras e professoras conseguiram publicar tanto quando vinham publicando, né, os seus resultados de pesquisa, de grupos de estudo, de extensão, e os pesquisadores homens, né, mesmo pais, conseguiram dar conta, vamos dizer assim, até publicaram muito mais, inclusive tem estudos que demonstram, né, essa diferença, e a gente vê muito uma questão realmente de gênero muito marcada. E por que essa expectativa, né? Porque a mulher dentro da universidade, a mulher mãe, enfim, professora, pesquisadora, tem que ter essa sobrecarga maior. E aí eu me remeto muito ao grupo Parenting Science, né, que a gente tem, que a professora Fernanda é uma das coordenadoras. É algo assim que eles fazem pesquisa sobre isso, e a questão também não só das mães, mas dos pais, que são professores e pesquisadores, para a gente ver essa realidade, inclusive das discentes, porque realmente assim, existe um peso, mas ao mesmo tempo a gente mostra que, enfim, estando, né, dentro da universidade, que nós somos, enfim, podemos ser o que quisermos. Podemos ser professoras, pesquisadoras, mães, enfim, e isso não nos diminui em nada nas nossas qualidades, nas nossas potencialidades. Já tive muitas estudantes mães, estudantes grávidas, e fui sempre muito acolhedora, e acredito que na Fabico sempre tivemos assim bons exemplos desse acolhimento, porque realmente precisamos estar abertos a essas diferentes realidades. E a universidade é culturas também. Exato. Agora, teve todo aquele impasse das mulheres indígenas que queriam ficar da casa do estudante. Até gostaria que vocês comentassem um pouquinho, porque isso é bem relevante, assim, é delicado, porque é uma cultura que precisa ser preservada e respeitada, e que muitas vezes não acontece dessa forma. Isso, inclusive, foi super importante, acho que essa pauta da Casa do Estudante Indígena
e da creche da URGS são duas pautas assim muito relevantes. Inclusive eu faço parte de um coletivo que se chama Mães na URGS, e a gente troca muitas ideias ali, às vezes mais ativas, enfim, mas para a gente poder observar esses movimentos até de algumas situações pontuais que acontecem em determinadas unidades que a gente precisa mudar. É uma realidade que a gente vai construindo diariamente. Como, por exemplo, um professor não deixar tu entrar na sala de aula com o teu filho. Não pode acontecer, sabe? A gente precisa acolher essa situação. Enfim, isso, por mais óbvio que pareça, a gente sabe que tem professores que não permitem. Enfim, a criança vai atrapalhar, só que isso faz parte. E no caso da casa das estudantes indígenas, isso é uma questão muito cultural. Elas não deixam os filhos nas creches, nem nas escolinhas, nem com babás. Isso é uma questão que tem que ser respeitada. Então, tudo isso a gente precisa, né, se preocupar, levar em consideração e modificar as nossas questões assim internas, como por exemplo, fraudários. São poucas as unidades na universidade que têm fraudário. Isso é uma questão importantíssima, sabe? Então, assim, pode parecer banal, pode parecer, mas não é. No dia a dia, no cotidiano, nessas necessidades de uma mãe estudante, de uma mãe professora, isso pode ser necessário. Então, assim, é super importante que a gente também ocupe esses espaços, né? Estejamos ali atentas e presentes, né? E zelosas desse espaço que é de todos. E se é um espaço plural, ele tem que contemplar e respeitar essa diversidade. É importante isso que a Vanessa comenta, né? Até porque, e até vocês comentaram muito, né? Que a universidade ela é um espelho da sociedade, né? E eu acredito que todas essas ações, né? Esses impulsionamentos, assim, esses movimentos, né? E de reflexão, de debate que a universidade precisa travar e tem travado também, né? Nos últimos anos, nos últimos movimentos, é importante para tornar cada vez mais esse espelho da sociedade, né? Que sociedade é essa, afinal, né? Que não tem mães, que não tem indígenas, né? E cadê essa gente? Cadê o povo, né? Sim. Cadê essa sociedade que não está refletida aqui, que não está contemplada aqui nesse espaço? Né? Então, eu acredito que é uma linha, né, que se associa muito a esse espelhamento da sociedade. No momento que eu não tenho isso, né, dentro da universidade, quer dizer que em algum nível eu também não estou respeitando aquela diferença ou aquelas características específicas que estão sendo negligenciadas, né? Então, isso é super importante. São debates que a gente precisa trazer, né, trazer para a pauta, trazer à mesa, para a gente conseguir desenvolver também a partir disso. E agora falando sobre a orientação sexual, também não é um fato tão... Agora é mais aberto esse debate, até as pessoas se declaram, eu sou homossexual, sou lésbica, tem... Sim. Mas na tua vida, assim, quando que tu conseguiu colocar assim para fora isso, falar, se declarar e dizer para as pessoas, para os estudantes, sobre isso? Sim, Líbia. Essa pergunta que me movimenta bastante, Simone, agora pegou no fundo do coração. Então, acontece que eu consegui, né, visualizar a minha sexualidade olhando para mim, né, e me identificando como lésbica quando eu tinha 17 anos, né. E antes disso eu já tinha sentimentos, né, que me inclinavam, né, a me identificar como lésbica, mas eu procurava, né, não dar brecha para aquilo florescer de alguma forma, né, por conta de toda a situação social, né, por conta de condição, por exemplo, né, de família, religião, né, o que as pessoas vão pensar, mas né, então... sociedade conservadora. Exatamente, tradicional, enfim, né, e eu sou aqui da região metropolitana do estado ainda, né, então... isso foi florescer mesmo, eu fui me permitir desenvolver a sexualidade, né, como mulher lésbica a partir dos 17, 18 anos ali, né, que foi aonde eu me entendi. E eu sempre faço um cálculo, assim, né, que hoje eu tenho 31 anos, né, farei 32 esse ano. Isso quer dizer que eu, até hoje, vivi mais heterossexual, né, nos padrões sociais, do que lésbica. E eu não me contento com essa conta, né? Porque eu praticamente não me identifico
né, nesse passado, né, vamos dizer assim, né, mas é parte, né, da construção como um todo. E eu consegui declarar, né, falar com todas as letras, sou lésbica no ambiente social, quando eu entrei na universidade. Isso foi em 2011 que eu entrei. Né? Antes disso, eu fazia uma faculdade, que era uma licenciatura, e dava aula para adolescentes, né, para crianças, assim, no sentido de sexta série, né, agora é ano, enfim, quinto ano, sexto ano, assim, até ensino médio, assim. Então, em cidade de interior já, né? Então, imagina assim, uma professora sapatão, machorra, né, que eles usam inclusive as palavras para diminuir, né, a condição sexual da gente. Então, e isso causaria um grande burburinho, né, e falastrão, enfim, dentro daquela pequena sociedade, né, mas que representa muito já, né. E aí eu acabei me omitindo durante muito tempo, mesmo tendo a consciência, né, da minha orientação sexual. E foi só com 21 anos, quando 2011, que eu consegui olhar para mim e dizer assim, não, agora eu consigo verbalizar. Sou lésbica e estou num ambiente que me sinto protegida, né? Ou que tenho essa abertura, que foi a universidade. Quando eu iniciei, né? Quando eu entrei na graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí foi no momento assim que aqui eu vou, como se eu tivesse delimitado, né? A partir de agora, eu sou uma mulher que vou assumir, não vou me negar mais em espaço nenhum. Isso me empoderou de um jeito, mulher, que hoje, assim, ó, ninguém me segura também, né? Mas eu imagino também, né, que existem outras realidades, né, que não a minha, né? Por exemplo, eu, de fato, assim, de modo utópico, eu não recordo de nenhuma situação de preconceito, por exemplo, né, dentro da universidade, né? Mas isso porque eu tô falando que eu sou uma mulher branca, cis, né? Então, mas aí imagina se até a gente conversava antes sobre isso, né? Imagina se eu sou uma mulher, por exemplo, mais masculinizada, né? E aí eu tenho, né, outros colegas também que circulam na universidade, que têm esse perfil, e que aí sim, né, aonde recai, sobretudo, esse preconceito, né? Porque a mulher, quando ela assume, né, ou se identifica com outra orientação sexual, né, é porque alguém não deu conta, né, do que deveria ter feito, né, direito, né? Então é sempre, porque a mulher não tá fora do juízo, né, porque a mulher sempre é tida como a louca, né, da situação. Sim. Enfim, tem toda essa construção, né? E existe muito abuso também machista, de dizer, porque você não experimentou, não pegou a pessoa certa, e aquele discurso agressivo. Exatamente. E aí vem todas as questões desses termos pejorativos, né, tratamentos pejorativos que acontecem, né, durante a nossa vida. Mas eu, como disse anteriormente, assim, eu tive essas experiências, né? E quando eu cheguei, então, aqui na URGS, né? Eu cheguei na URGS em 2019, eu tinha uma trajetória aí, né? De ser assumida. Então, quando eu cheguei sem me esconder, né? Então, aconteceu, né? Quando eu cheguei aqui, quando eu fui também professora substituta em outra universidade, essa identidade, assim, né? Essa importância da representatividade, né? De ter a mulher lésbica na posição de ser professora, de ser pesquisadora, né? E aí acontecer todas essas identidades, assim, né? Desses alunos, enfim, né? E poder também sentir, perceber a universidade como um lugar seguro, como eu senti, né? Então, mais uma vez, a universidade como esse espaço, né? De espelhamento da sociedade e de desenvolvimento também do indivíduo. De encorajar mesmo. Exatamente. E eu achei bem importante, assim, Leolíbia, quando tu falaste, eu sou uma mulher lésbica, porque, mas por que não precisava falar isso? Não, eu acho que é importante a gente se identificar, né? Eu sou uma mulher preta, e fala assim, mas estão vendo, mas não, mesmo que não estejam assistindo, estão escutando, enfim, mas é importante porque
pela representatividade, pelo Claro. preconceito. Sim. Né? Para mostrar que nós podemos sim estar em todos os lugares. Sim. E se não houvesse toda essa discriminação, preconceito, homofobia, discriminação racial, a gente daí não precisava falar, não precisa toda essa autoidentificação. Mas eu acho bem importante, assim, não ter vergonha de dizer quem é. Então, eu acho que é bem por aí, por isso que eu achei fantástico quando a pessoa já chega, senta e fala o que veio e pronto, né? E acho que o respeito e a intolerância é que hoje são fatores, assim, que têm causado uma tristeza, assim, mundial, né? Essa coisa do desrespeito. E a gente vive muito hoje, a violência e desrespeito. Matam as pessoas pelas suas próprias escolhas. E a gente, na comunicação, vê muito isso. E até, Vanessa, eu queria ver contigo, assim, esse teu sentimento sobre essa situação, assim, de discriminação, como é que tu enxerga. Tu és mãe também, que valores que tu vai transmitir para essa criança, não sei que idade tem, então eu gostaria de saber mais, assim, sobre a tua experiência, a tua vivência. Sim, eu sou mãe da Valentina, ela mês que vem completa 4 aninhos, então assim, é uma guriazinha super ativa, divertida, enfim, com muita energia, né, como uma criança de quase 4 anos, e ela vivencia muito o que a mamãe faz, sabe, o que é ser professora. Eu sempre incluí muito isso na nossa casa, eu brinco às vezes, né, eu digo, o meu marido, que é o pai da minha filha, e a gente brinca, não, meu marido, ele é uma pessoa feminista, porque no momento da pandemia, que todos deveríamos ser feministas, sabe? E aí a gente tem que, às vezes, reforçar isso para não... É sempre bom lembrar, né? Nesse momento... Porque, às vezes, a própria mulher é machista. Exatamente. Então, assim, e é muito bom porque a gente vê pessoas que não estão abertas a pensar esse olhar, o porquê que eu tenho que ter uma postura feminista no mundo? Porque, sim, nós somos um país que tem um alto grau de feminicídio, não é por acaso, um alto grau de mortes de pessoas da comunidade LGBT. Por quê? Né? Então, assim, qual é a sociedade que a gente vive e quais valores a gente quer passar e o que a gente quer mudar? Então, voltando a essa questão, assim, da minha família e como a gente lida com essa questão da vida profissional também, né? Meu marido, durante a pandemia, a gente sentou e tivemos uma discussão, porque minha filha é pequena, e uma discussão não, uma conversa, né? No sentido de, bom, ela não pode ir para a escola, as escolas estão fechadas, ela era bem pequenininha, e alguém vai ter que ir, a gente não tivemos rede de apoio aqui na cidade, nossa família é do interior, e aí como que vamos fazer? E assim, fizemos, né, nos organizamos e tal, e isso também é um privilégio, obviamente, da minha família, da minha profissão, que nos permitiu isso. O meu esposo, ele saiu do emprego e ficou 100% em casa para poder, enfim, gerenciar as questões de casa, para que eu pudesse trabalhar de forma remota, com tranquilidade, dentro do possível, né, dentro de tudo que a gente viveu, e literalmente cuidando totalmente das questões da nossa filha. Então, assim, e sem nenhum demérito, mas tiveram muitos comentários que ele ouviu, de pessoas, como assim tu vai deixar o teu emprego e a tua mulher vai ficar sustentando a casa? Como assim? E meu esposo, sim, ela, e não vejo problema algum, nós conversamos, nós somos um casal, e a nossa filha precisou ficar em casa. Como é que eu vou deixar uma criança sem nenhuma assistência, os dois trabalhando? Não é. A nossa realidade nos exigiu fazer essa reflexão e tomar essa atitude. Mas ele ouviu críticas, pessoas assim, olhando torto, mas como que tu vai ficar em casa? Ai, mas tu não vai trabalhar. Mas se fosse o contrário, se eu tivesse que abdicar do meu emprego para ficar em casa, lavando, passando, cozinhando e cuidando da minha filha, eu, assim, não vou dizer tenho certeza, porque, né, mas assim, eu duvido que todo esse movimento teria acontecido, de tipo, críticas e, nossa, mas como assim? E, né? Então a gente vê o quanto a gente ainda precisa avançar. E ontem mesmo eu fui buscar minha filha na escola, eu fiquei tão feliz, que a professora disse assim, ai, tu nem sabe, a gente perguntou o que a Valentina quer ser quando crescer, eles estão nesse assunto, assim, né?
E aí ela disse, eu quero ser professora da URGS. Ai, minha filha, que amor, porque ela convive, assim, esses 2 anos, assim, os 2 primeiros anos da pandemia, claro que ela só via a mãe no computador, no online, participava, interagia e tal, mas não tinha essa noção. Então agora, assim, quando eu posso, eu trago, a gente circula, ela sabe, né, e vê eu saindo, vê eu voltando, eu comento das aulas, enfim, das atividades, e aí ela vê assim, não, que bom que ela pequenininha já vê, assim, a importância de ser professor, o que a minha mãe faz, né, a importância também de ter essa independência, eu acho, profissional, né, as mulheres podem ser o que quiserem, e por que não, né, poder ser professora, ser mãe, ter uma série de outras, né, atividades, né, então às vezes a gente vê as pessoas também muito receosas, né, de assumirem várias frentes, porque justamente se espera, né, alguma postura, ou só, não, se tu é pesquisadora, então tu é só pesquisadora, se tu é mãe, tu é só mãe, então essas caixinhas eu acho meio complicadas, espero que a gente vá mudando sempre. E a sociedade precisa de professores, e esse descaso com a educação, esses cortes no orçamento, como vocês enxergam tudo isso? Porque a universidade ela cumpre um papel transformador, também é um espaço que te propicia, né, como a própria Leolíbia falou, eu me senti à vontade para declarar, né, a minha opção sexual ou qualquer outra coisa, tu te sente mais à vontade, acho que você tem essa questão da coragem, da segurança, mas e para formar assim as pessoas, hoje a gente vê que muitos não querem ser professores, não existe um descaso com a educação pública. O país ele está nas mãos de pessoas que querem até privatizar a educação. Existe um processo de mercantilização da educação. E como vocês estão vendo toda essa situação? Posso? Pode falar, à vontade. É muito triste, assim, enfim, preciso dizer que por vezes a gente se entristece, se indigna, mas é isso que a Léo falou no início, a gente resiste, a gente segue na luta, segue lutando, porque, sabe, a universidade é nossa e é de todos, então lutar por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, é o nosso dever, sabe, enquanto docentes. E eu estimulo muito nos meus projetos de pesquisa, de extensão, né, quem tem essa vontade, né, esse desejo, porque eu sempre falo, não existe isso, vocação, não. Vamos pensar que isso é um desejo, é um gosto, mas é uma profissão, uma escolha profissional, que nos exige e muito. E eu também aquela frase, professor só dá aula. Não é isso, a gente sabe que deveria ser mais divulgado, né, enfim. Mas assim, o quanto de atividades o ser professor nos permite. Então, eu estimulo muito, né, os alunos, as alunas que queiram se dedicar à docência, que queiram avançar na pesquisa, no pós-graduação mesmo, né. Lá na graduação, e acho que vou compartilhar algo que foi muito bonito, uma experiência que eu tive na sexta-feira, que foi ter uma aluna, uma bolsista de iniciação científica minha, a Gabriela Matia, premiada no Salão de Iniciação Científica, pela unidade, pela Fabico, ela foi a premiada. E tive também outra aluna, a Sofia Perseu, que foi destaque na sessão, junto com uma aluna da comunicação. Então, assim, para nós, falando, né, desse universo Fabico, museologia, é muito lindo ver esse caminho sendo trilhado por essas jovens mulheres que estão se dedicando, enxergando na universidade esse universo de possibilidades. E eu sei que as gurias mesmo, assim, que gostam da pesquisa, que gostam da extensão, que enfim, enxergam essas oportunidades mesmo, elas vislumbram, talvez, né, a docência futuramente, querem fazer um mestrado, querem fazer um doutorado, para justamente continuar. Eu acho que isso também é importante, a gente inspirar essas mulheres, enfim, a seguirem, né, nessas nossas trilhas aí que a gente vai abrindo portas, caminhos, fazendo mudanças. Eu fico muito assim, acho que é o mais gratificante assim de ser professora, é ver, né, esse movimento, os estudantes se destacando e se aprofundando e querendo mais, enxergando que a universidade é deles, sabe? De não haver esse distanciamento, de se sentir mesmo parte, né,
daquele mundo ali universitário. Sabe que esse bate-papo é assim, até toca bastante o coração da gente, porque eu fico bem feliz de ver que vocês, quando falam da profissão de ser professor, os olhos brilhando. Que ainda existe esse brilho nos olhos, e ainda existe a esperança, né? É esperar com confiança. E a ciência é muito importante nessa pandemia. Então, para quem, de repente, não acreditou, foi a nossa salvação. Com certeza. Foi por intermédio das universidades. Com certeza. Bom, falando um pouco, né, sobre essa questão até mercadológica, essa provocação que você faz, né, Simone, ela é muito necessária, né, porque no final das contas nós vivemos aí a consequência de uma sociedade que é capitalista, né, então, e assim, como será o fim, né, a gente prevê, mas não saberemos como. Mas que caminha, né, rumo à fragilização, né, desses ambientes públicos, né, e a educação, né, ela acaba sendo uma peça até estratégica, né, porque a educação ela traz consciência, a educação ela traz informação, ela traz conhecimento, ela traz apropriação, né, os indivíduos podem se apropriar daquele conhecimento e a partir dele tomar decisões que não podem ser controladas tanto quanto o mercado gostaria que fosse, né? Então a estratégia, né, desse processo, né, de fragilização, né, de sucateamento, né, da educação, ela é parte também de um projeto, que é um projeto mercadológico, que é um projeto de sistema de capitalista, né? Então, onde nós estamos inseridos, né? E aqui resistimos, né? E aqui nos mantemos, né? Defendendo em defesa da educação pública. Exatamente. Sempre estamos aqui na campanha. Em campanha, inclusive, né? Então, e falar sobre a importância disso, né? E trazer à luz essas questões é muito importante para a gente ter essa noção, né? De que do quão importante a gente conseguir também nos armar, né? Não nos armar no sentido armamentício, né? Mas no sentido da gente conseguir organizar os argumentos, né? Para cada vez formar, e eu acho que esse Dia dos Professores, sobretudo, né? Acho que puxa essa responsabilidade social para os professores, né? Que não é só teoria, que não é só técnica, né? Que não é só pesquisa, né? Que não é só extensão, é muito mais também do que ser professor, né? Você tem que imaginar, né, e prospectar uma formação integral desse indivíduo, né? Que ele não vai ser só mais um para apertar parafuso na linha do trem, né? Então, com a importância da gente despertar essa necessidade reflexiva, né? E de conseguir desenvolver, né, os alunos, né, os indivíduos como um todo, para largar nesse mundão, né? E até para transformar, né? Para transformando também as perspectivas. E é nesse ponto que a educação é transformadora, né? A partir do movimento que a gente consegue fazer, né, nessa consciência, né? Uma formação cidadã, né? Exatamente. Bem, o nosso bate-papo estava ótimo. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Me chama mais vezes. Mas, sim, com certeza, para outras pautas também. E os professores, as professoras merecem nosso reconhecimento, nosso respeito. E quero agradecer muito a participação de vocês duas e que possamos agora compartilhar esses momentos mais vezes, e também gostaria que deixassem uma mensagem aí para o Dia dos Professores e Professoras e felicidades, vida longa, educação pública gratuita, inclusiva e de qualidade social. Isso aí. Ai, gente, assim, para fechar, eu acho que eu sou realmente muito feliz na minha escolha. É um dia que eu celebro muito, o Dia da Professora, do Professor, porque nós merecemos, sabe? Eu acho que não é fácil ser professor no Brasil hoje em dia. Acho que é uma profissão assim que precisa muito ser constantemente valorizada, ressignificada, e eu espero que bons ventos, né, tragam essa
revalorização aí que a gente precisa. Mas assim, eu deixo um abraço muito carinhoso para todos os professores, as professoras, parabéns, porque eu sei que é uma profissão assim que nos exige muita dedicação, muita resiliência e muito afeto, porque a gente não consegue, eu sempre falo, a gente está num constante, assim, a gente ensina, mas a gente está constantemente aprendendo junto com as pessoas, por isso que eu comentei dessa formação cidadã, porque se a gente não tem, né, esse olhar amplo da sociedade, toda a teoria, todas as reflexões práticas, elas caem por terra. Então, como é importante o papel, a função social dos professores, né, e da universidade, enfim, e dos outros espaços que atuam. Então, assim, só parabenizar por esse dia, que a gente possa seguir celebrando essa linda profissão. Eu queria agradecer, né, o bate-papo foi muito bom mesmo, e encerrar desejando feliz dia do professor, da professora, a todos os colegas, né, e também incluir essa felicitação, né, toda a carga de responsabilidade social, os professores que têm sofrido muito também nos últimos anos, né, com perdas progressivas, né, de recursos na educação, né, e muitas vezes, né, sou até desanimador, né, o tom em que chegam os cortes, e isso influencia diretamente no nosso trabalho, né, e como isso influencia da diretamente própria valorização da carreira, exatamente, e influencia diretamente no desenvolvimento dos alunos, né, por sua vez também na nossa prática, né, então nos mantemos aí firmes, né, e corajosos, encaminhando-se, né, cada vez mais dentro da universidade. Então, feliz dia da professora, feliz dia do professor para todo mundo. Então, a Durg Sindical agradece a presença da professora Vanessa e da professora Leolíbia aqui no podcast da Durg Sindical.